Médicos do país inteiro se sentem prejudicados pela falta de contratos escritos com as operadoras de planos de saúde. Com a falta de fiscalização da ANS, estima-se que 90% dos profissionais credenciados não têm este tipo de formalização. A expectativa das entidades médicas é pela aprovação da Lei 6964 de 2010, para que cláusulas de reajuste nos honorários médicos e critérios de credenciamento e descredenciamento sejam garantidos aos profissionais. O relator da matéria na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados conversou com nossa equipe e falou sobre o assunto. Deputado, médicos do país inteiro se sentem prejudicados por não terem contratos escritos com as operadoras de planos de saúde. O senhor é relator do PL 6964 de 2010, que prevê a obrigatoriedade desses contratos. O que o senhor vai dizer em seu parecer e nesse relatório? Olha, primeiro duas coisas importantes, né? O meu relatório é muito claro, é favorável a esse projeto de lei, até porque a grande maioria dos médicos que atuam no setor privado, eles não têm um contrato e quando tem o contrato, ele apresenta causas leoninas e unilateral. Portanto, isso não é salutar. Segundo, que não é importante só para os médicos, é importante também para os usuários dos planos de saúde. Vou dar um exemplo. Quando a gente está discutindo descredenciamento, onde é dado um prazo, né, para esse descredenciamento maior do que o previsto e mais. A garantia de um paciente, por exemplo, um tratamento do câncer, pacientes em quimioterapia, para eles não terem o seu tratamento interrompido. Então é um projeto que, ao meu ver, ele regulariza, normatiza a relação entre o operador e o médico para não ter vínculos leoninos e também garante uma assistência adequada ao usuário do plano de saúde. Certo, esse projeto ele já foi colocado e retirado de pauta 2 vezes. A que o senhor atribui isso? Existe alguma certa resistência à aprovação desse projeto? Acho que você é muito generoso quando você põe uma certa resistência, né? Existe toda uma resistência de quem insiste em trabalhar dentro da ilegalidade ou dentro da legalidade, mas com todos os vínculos junto ao profissional, os mais leoninos possíveis. Infelizmente, esse projeto é importante para quem está nos assistindo ficar atento. Esse projeto, quando foi posto em votação, o deputado Marcos Pestana, PSDB de Minas Gerais. É bom quem está assistindo ir lá conversar com o Marcos Pestana em Minas Gerais. Ele pediu para retirar de pauta uma semana para que pudesse discutir melhor o projeto. Nós entendemos por bem, até porque democraticamente discutir eu acho extremamente importante, até para melhorar o convencimento de todos. Só que nós colocamos que naquele momento o deputado Bruno, líder do PSDB aqui na Câmara Federal, havia entrado com um pedido de apiançar esse projeto a um outro, que é uma tentativa de matar o projeto, simplesmente. Parou-se a sessão, o deputado Marcos Pestana ligou para o líder do PSDB e ele se comprometeu a retirar essa proposta para que houvesse discussão e não houvesse nenhum tipo de manipulação. Ontem nós fomos surpreendidos, eu, o deputado Mandetta, presidente da comissão, com o apiançamento. Então, na realidade, a palavra dada não foi cumprida. Eu lastimo muito, né? De vez em quando a gente assiste isso na casa, 2 coisas me deixam triste. Primeiro, a falta de palavra e, principalmente, a força do poder econômico sobre alguns parlamentares da casa. Certo, existe alguma atitude, alguma ação que as entidades médicas possam fazer junto com os médicos do Brasil para que esse projeto volte à pauta, um certo tipo de movimento de pressão? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que, primeiro, com o deputado Marcos Pestana, um deputado que a base dele é a área de saúde, é presidente do PSDB de Minas Gerais. Acredito que no PSDB devem ter muitos médicos de Minas Gerais e eles devem cobrar uma coerência, até porque foi dada uma palavra, a gente espera que ela seja cumprida. E também o deputado Bruno, PSDB de Pernambuco. Eu acho que os médicos devem procurar, pedir para ele que se cumpra um acordo que foi feito e nós não estamos furtando a colocar esse projeto em pauta, discutir o projeto, discutir o texto desse projeto. Nós queremos ter a oportunidade de discutir o texto e não ver uma manobra sorrateira, né, impedindo que esse projeto possa trafegar na Câmara dos Deputados e ser aprovado. Projeto que não é só a favor dos prestadores, né, sejam eles médicos e hospitais, mas principalmente, o que mais me preocupa, favorável também àquelas pessoas que precisam de um plano de saúde para ter uma assistência adequada à sua saúde. Certo, para os profissionais, para os médicos, se aprovado, o que esse PL garantirá?
Olha, várias coisas, mas um dado extremamente importante. Você que está nos assistindo, seja profissional de saúde, médico ou usuário, nós sabemos que todo ano nós temos uma situação extremamente difícil. As operadoras de saúde insistem a não dar nenhum tipo de reajuste. Eu acredito que o último reajuste que eu me lembro, que foi dado, consentido depois de uma paralisação grande, foi em 2005, quando eu estava saindo da presidência da Associação Médica Brasileira. Depois disso, já se passaram aí 7 anos. Reajuste praticamente zero. O que esse projeto pretende? Que anualmente as duas partes, quem presta serviço e as operadoras de saúde, entrem, com a possibilidade de fazer um consenso quanto ao reajuste dado. Até porque o reajuste é dado para o usuário, mas não é repassado para o prestador. É um absurdo, né? Eu lembro que nós fizemos uma curva para ver quanto de reajuste tinha se dado ao usuário, e quanto tinha sido dado para o prestador, e tinha mais de 80%, 90% de defasagem. Então, o que a gente propõe nesse projeto de lei é que o reajuste, quando for dado o reajuste para o usuário, que as partes sentem e conversem. E se não existir acordo, que é o que sempre ocorre, é dado o direito à Agência Nacional de Saúde Suplementar criar uma Câmara Arbitral, que possa ouvir as duas partes e que a Câmara Arbitral possa consensuar um valor legítimo a ser dado de reajuste.